E eu já vou iniciar o nosso assunto. Então, pessoal, quando a gente fala em endodontia de dentes descidos, uma pergunta que a maioria dos leigos faz para todo dentista é se dente de leite realmente faz canal, se dente de leite tem raiz. A maioria das pessoas, vocês sabem, os leigos que sabem que não, que sim, que tem raiz, certo? E que em alguns casos a gente precisa realmente fazer o tratamento do canal ou dos canais desses dentes, tá? Em relação ao procedimento, a gente sabe que tem alguns aspectos da endodontia de permanentes que a gente pode fazer nos tecidos e acaba que a gente aplica, tá? Vai ter tanto é que a parte mecanizada da endodontia, da parte permanente, ela é trazida para a odontopediatria, tá? Não é uma realidade nossa, principalmente aqui do Nordeste, do odontopediatra mesmo. Normalmente, a gente vê que essa parte mais de eletrônica são dos endodontistas mesmo, que faz muito trabalho, tipo localizador apical, a caneta para fazer o trabalho de rotatório, tá? E tudo isso, ele pode ser aplicado dentro da odontopediatria. O objetivo dos dentes, na verdade, a gente sempre foca, e desde o início do que a gente está conversando, é a gente manter esse dente de leite até o período que ele vai esfoliar, tendo em vista a diminuição ou diminuir ou não ter, de qualquer forma, gerar um problema maior para aquele paciente. Qual seria esse problema? Uma maloclusão, tá? A gente já viu em aulas anteriores que como é importante a preservação e a conservação dos dentes de leite, tá? Então, dentro da odontopediatria, quando a gente fala em endo, a gente vai tratar de um dente que está numa situação, seja ela causada por cárie, que quando a gente trata um dente com um canal, quando a gente precisa fazer, não necessita ser só por cárie, tá? A gente trata também dentes que tiveram traumas, tá? A criança que levou uma queda muito pequenininha, aí vai precisar fazer aquela endo, com o tempo aparece abscesso. Então, tudo isso, Tainara quer falar? Queres falar, Tainara? É que levantou a mãozinha aqui. Não quer falar, então tá bom. Tudo bem. Certo? Então, a gente tenta, ao máximo, conservar esses dentes. Então, nosso objetivo, manutenção dos dentes descidos no arco até a época de esfoliação fisiológica. Os dentes descidos também são importantes porque a gente precisa dele para algumas funções, tanto de estética, porque aquela criança, ela tem sim uma vaidade. Às vezes a gente acha que a criança não sabe o que é isso, não tem interesse, mas sim, criança tem a questão da vaidade e ela deve ser levada em consideração. Questões fonéticas, quando a gente remove um dente de leite precocemente, uma criança, digamos, de 3, 4 anos, ela perde um incisivo, ela pode ter o hábito de colocar a língua naquele espaço perdido. E aquela língua naquela posição errada vai promover uma alteração no sistema estomatognático de maneira geral, tá? Além disso, a gente tem que preservar, como eu disse, para a gente evitar algum problema quando a gente fala das maloclusões. Vou explicar para vocês aqui esse esquema que eu fiz, tá?
Os dentes de leite, os dentes descidos, diferente dos dentes permanentes, eles têm uma progressão mais rápida da doença. A gente já viu isso em virtude da estrutura do esmalte. Então, devido a isso, as bactérias da doença, elas vão chegar mais rapidamente aos tecidos pulpares. A gente sabe que esses tecidos pulpares, ela é uma área nobre do dente, tá? Então, ela chega devido à menor espessura de esmalte e também por conta da conformação e do formato dos cornos, principalmente do corno mesial, tá? Na imagem aí em verde, vocês estão vendo a polpa coronária. E essa pontinha, esse corno aí é o mesial, então ele é mais próximo, tá? Ele fica mais próximo da dentina. Então, o que que acontece? Quando uma criança, ela tem uma lesão mesio-oclusal, quando é nessa localização, é muito mais provável desse dente, dependendo do tamanho, tá, da lesão, ele pode vir a ser uma endo, tá? Então, toda vez que a gente observa esse tipo de lesão mesio-oclusal, a gente já fica já fica em alerta, porque tem uma tendência, sim, que à medida que a gente vai fazendo a remoção do tecido cariado, se for com muita vontade ali, você vai expor, vai ocorrer uma exposição, tá? Essa infecção causada pelas bactérias nessa região, principalmente da polpa coronária, ela é levada também para a região de osso, tá? Por que que chega tão próximo à região de osso? Porque nessa região a gente tem uma ou muitas vezes uma trifurcação, tá? Do dente. E naquele meio, na furca, a gente tem uma certa porosidade, tá? O dente, ele tem uma porosidade e ele vai se comportar como uma peneira biológica. Então, as bactérias vão entrar ali e elas vão poder infeccionar toda a parte de região interradicular e periapical, tá? Além de causar uma infecção extraradicular. A gente sabe que no momento que aquela região é uma região que tem muita atividade celular, principalmente no momento de erupção do germe do permanente. Então, quando tá sempre em atividade ali, essa porosidade, ela vai ser mais pronunciada, tá? Então, a gente vai ter ali um risco daquela lesão, aquela lesão ali se espalhar, tá? No nosso plano de aula, a gente vai conversar sobre a importância do correto diagnóstico, anatomia e acesso endodôntico, determinação do comprimento radicular, preparo endodôntico, tá? Instrumentação e irrigação dos canais, obturação dos canais radiculares, e a gente vai falar também, vai mostrar a restauração definitiva. Vocês já sabem, dentro da endodontia, quando a gente fala de endo, de terapia pulpar, que existem os tratamentos, tanto tratamento conservador como tratamento radical, tá? Dentro do tratamento conservador, a gente vai ter o capeamento pulpar indireto, capeamento pulpar direto, pulpotomia, tá? E de maneira mais radical, a pulpectomia, que é a endodontia propriamente dita, onde a gente vai ter a parte de instrumentação, tá? Quando a gente fala em capeamento pulpar direto, dentro da odontopediatria, não dá muito certo, não é uma coisa que a gente faz corriqueiramente nos dentes descidos, porque quando a gente tem a exposição por cárie, quando a gente está fazendo a limpeza e expõe, tá? Ali a gente não vai fazer um capeamento direto, a gente não vai colocar lá o hidróxido de cálcio PA e vai tratar como um dente permanente. Não, a gente vai fazer um procedimento de pulpotomia. Então, capeamento pulpar direto praticamente a gente não faz. Com o advento da remoção seletiva, a gente
consegue ter menos casos de exposição, tá? Isso é uma vantagem quando a gente trabalha com remoção seletiva, porque a gente sabe que você vai remover total nas paredes circundantes e vai deixar a parede axial ou a parede pulpar, certo? Então, isso aí vai facilitar muito e vai prevenir que a gente não tenha exposição, tá? O bom da remoção seletiva é justamente isso. Porém, existem alguns casos que realmente não tem o que se fazer e a gente tem que realmente partir para as terapias pulpares. Quando a gente fala do diagnóstico dentro da odontopediatria, a gente tem que fazer sempre um bom diagnóstico. E esse diagnóstico, a gente vai juntar a anamnese, o exame clínico e o exame radiográfico. Dentro desses exames, a gente vai tirar uma série de informações que são informações importantes e que vão nos guiar para o correto tratamento, para a nossa decisão de tratamento. Então, na anamnese, a gente vai observar a idade do paciente. Se aquele paciente, por exemplo, chega e a gente vê que precisa fazer uma endo no dente 85, porém esse paciente tem 11 anos, então não adianta, o dente já está próximo de esfoliar, não adianta, então ali já tem uma indicação de uma exo. A gente vai observar a condição sistêmica desse paciente, se esse paciente faz uso de algum tipo de medicação, porque muitas vezes esse paciente vai chegar para a gente com aquele edema de face gigantesco e a gente vai precisar medicar. A gente precisa saber se ele está fazendo uso de alguma outra medicação que possa ter algum tipo de interação, tá? A gente tem que observar se esse paciente tem dor, se ele não fala que tem dor, tá? E quando a gente fala em relação de tempo decorrido da agressão pulpar, a gente está falando dos traumas, tá? Muitas vezes aquela criança, ela passou por algum trauma, alguma pancada na região da boca, e se faz muito tempo, ficou de coloração diferente e nunca apareceu nenhum tipo de lesão, a gente não precisa mexer nesse dente. No caso, a gente só vai realmente preservar. A gente vai conversar mais sobre isso na aula de trauma. Além dos usos de medicamentos, como eu falei. No exame clínico, a gente vai observar, vai fazer o exame do dente, vai observar a localização dessa lesão, a quantidade de remanescente dentário. Por quê? Porque se a gente observa que aquele dente não tem condição nenhuma de receber uma restauração, a gente também não vai indicar para endo, tá? Além disso, alteração de cor, vamos observar os tecidos de suporte, abscessos, tem fístula, a coloração desse tecido gengival também é importante, também vai nos identificar muitas coisas. E para complementar, a gente vai ter o exame radiográfico. Nesse exame radiográfico, a gente vai observar, no caso, a gente pode lançar mão das três técnicas principais. A gente pode usar a interproximal para a gente observar a proximidade da cárie em relação à polpa. A gente também vai observar se existe rarefação óssea periapical ou na região de furca, porque se tiver algum problema na região de furca, a gente também não vai indicar, dependendo da gravidade, a gente também não vai indicar a endo. Se existe reabsorção radicular e espaço perirradicular, e a gente vai observar também como é que está a cripta e a formação do germe do permanente. Para observar essa parte de cripta e formação do germe, a gente pode ser que precise de uma radiografia panorâmica para a gente poder observar como é que está isso, tá? Então, a princípio, radiografia periapical, interproximal e periapical, a gente já faz um bom diagnóstico. Associado a todos esses aspectos, a gente vai decidir pelo tratamento pulpar a ser realizado, tá? Dentro da anamnese, existem alguns dados que a gente precisa anotar e que são mais relevantes, tá? São eles a saúde geral da criança, porque se aquela criança, como eu falei, tiver com um edema de face e se ela tiver com a imunidade baixa, a gente vai precisar entrar com uma antibiótico-terapia,
observar o histórico de trauma daquela criança, tá? Se teve trauma naquela região daquele dente, se foi feito algum tipo de tratamento prévio, tá? A gente vai observar também se existe relato de dor espontânea, se aquela criança ela fez uso de algum tipo de analgésico ou antibiótico para aquela situação, tá? Então, esses dados, eles devem ser colhidos. E no exame clínico, a gente vai observar a presença da lesão, observar a extensão, profundidade, se existe, como eu falei, a possibilidade do dente receber uma restauração, presença de fístula e abscesso, mobilidade e alteração de cor. Quando a gente fala ainda do diagnóstico, após todos esses exames, a gente vai observar a parte clínica e a gente vai observar se esse dente descido, ele tem exposição pulpar por cárie. Vamos colocar aqui por cárie, tá? Não vamos falar de trauma, tá? Até então, porque na maioria dos casos, da maioria dos tratamentos e da terapia pulpar, a gente vai encontrar lesões de cárie, tá? Então, como é que a gente vai decidir? O que é que vai ser determinante para a gente escolher qual tratamento vai se fazer? Se o dente ele tem vitalidade pulpar ou se o dente ele está necrosado, tá? Então, são esses dois parâmetros que a gente vai ter para a gente conseguir diagnosticar e indicar o tratamento mais adequado. E aí, quando a gente fala em terapia pulpar, em endodontia, vem sempre à mente os testes. Fazer ou não fazer os testes de vitalidade. A gente precisa fazer teste térmico, a gente pode fazer teste de percussão, faz ou não faz? O que é que vocês acham? Me fala aqui no chat o que é que vocês acham, se a gente pode fazer, se a gente não pode fazer. Isso eu estou falando em dentes descidos, tá? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Mas acho que pode. Quem mais acha alguma coisa? Bruno falou. Bruno acha que sim, João Paulo acha que não, certo? Então, dessas três, eu concordo com o João Paulo, tá? A gente não vai fazer nenhum tipo de teste de vitalidade em crianças. O motivo, a dor, gente, é algo muito subjetivo. E quando a gente fala em criança, principalmente, a gente não tem tanta confiabilidade nesse aspecto, tá? A gente vai estar numa situação que é uma situação de um consultório odontológico, e ela pode ter aquele instinto de fuga, tá? Outra coisa também é a questão do desenvolvimento emocional e cognitivo, que ainda está em desenvolvimento. Tá? Então, isso realmente dificulta a gente fazer esses testes. E a gente tem outro agravante. Quando a gente faz esse tipo de teste, a gente está gerando dor nesse paciente. Então, se a gente fez um condicionamento prévio, a gente vai correr o risco de perder esse condicionamento, uma vez que a gente vai fazer algo que gere dor, certo? Então, normalmente a gente não faz em dentes descidos, tá? Então, se for uma criança que, por exemplo, levou uma queda já de 7, 8 anos na região do dente 11, 21, 12, 22, a gente pode fazer, tá? O que eu tô falando é em relação realmente a dentes descidos. E para a gente saber em relação ao diagnóstico, realmente são as características clínicas que a gente vai colher tanto na anamnese quanto no exame clínico, tá? Para diagnóstico, a gente pode lançar mão, tá? De um aparelho chamado fluxometria laser Doppler, tá? Existe esse aparelho, que ele é um método diagnóstico que não é invasivo, tá? Vou falar para vocês que não é algo que todo mundo tem no consultório,
tá? Isso aí a gente sabe que existe esse tipo de diagnóstico, que ele não é invasivo, e o objetivo dele é avaliar a vitalidade pulpar. Ele vai medir o fluxo de sangue pulpar nos dentes descidos, principalmente nos traumatizados, certo? E esse resultado, ele vai ser em unidades arbitrárias, tá? Ele vai ter determinados pontos de cortes definidos, que vai indicar se aquele dente tem ou não vitalidade, tá? É uma tecnologia que existe, estou trazendo para vocês terem a nível de conhecimento. Eu, particularmente, nunca usei a fluxometria, tá? E ele é muito importante quando o diagnóstico ele é feito antes do aparecimento dos sinais clínicos e radiográficos, tá? Quando a gente fala em terapia pulpar, vamos começar pelo tratamento conservador, tá? A gente vai falar primeiramente da pulpotomia, que é o nosso tratamento conservador, e em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento radical, que é a pulpectomia. Atualmente, a questão da pulpotomia é algo que é polêmico dentro da odontopediatria, porque existe uma linha de professores que não fazem mais pulpotomia, que já seguem para uma linha mais radical. E existem professores que realizam, sim, a pulpotomia, que fazem mais tratamentos, que acreditam em tratamentos menos invasivos, tá? Se vocês pegarem artigos da professora Ana Carolina Volpe Moura, vocês vão observar que ela não faz mais pulpotomia e, na maioria da escrita dela, ela vai te levar para não fazer o procedimento, tá? Sempre vai te levar para a parte da endodontia mais radical, para a questão de instrumentação dos canais, tá? E existe outra linha que faz, aí como é que a gente vai diferenciar? Eu, Anne, eu faço a pulpotomia, faço a pulpectomia, faço o uso do CTZ, que a gente vai conversar mais à frente, que é uma técnica também para quando a gente trabalha com dentes necrosados, e é uma técnica que a gente vai fazer dentro da clínica de odontopediatria no 8º período, tá? Então, vamos lá. Quais são as indicações da pulpotomia? A gente indica a pulpotomia quando existe uma exposição pulpar por cárie. Exemplo, aquela situação que eu falei para vocês, que a gente está lá fazendo a remoção seletiva e do nada vê um vermelhinho ali surgindo, um sangue, começou a surgir um sangue ali no meio. Então, nesses casos, a gente vai fazer uma pulpotomia, tá? Além disso, cárie exposta por mais de 24 horas por trauma, certo? O dente está lá traumatizado e a gente vê que o dente está aberto, vamos fazer também, tá? Dentes com ampla destruição coronária sem necessidade de pino. Então, é aquele dente que a gente vai observar que tem a possibilidade de receber uma restauração, tá? Quando o dente for esfoliar, ele tem a raiz absorvida? Sim, tem a raiz absorvida. Se sim, como fica o material obturador? Então, Bruno, o material obturador, diferente da endodontia, a gente vai utilizar pastas, certo? Então, essas pastas, elas são biocompatíveis, são biocompatíveis e o próprio organismo, ele vai absorver, digamos assim, tá? Então, a gente não tem preocupação com o material obturador, tá? Respondi sua pergunta? Boa pergunta, gostei. Porque quando a gente pensa em endo, a gente pode pensar o quê? Numa gutapercha, né? Como no dente permanente. Mas não, a gente tem várias pastas, certo? Que a gente pode utilizar. Tem algumas que eu já vou falar para vocês qual é que a gente vai realmente utilizar, certo? Então,
Nas indicações, essas são as indicações clínicas da pupotomia. Quando a gente vai observar o exame radiográfico, a gente vai verificar se naquele exame ele não tem rarefação óssea na região periapical e interradicular, não vai ter reabsorção interna de dentina e vai apresentar uma integridade de lâmina dura, tá? Então, todos esses aspectos vai nos levar para uma indicação de pupotomia. O dente vai estar vitalizado, vai ter vitalidade. Eu vou voltar aqui. Não, eu não vou voltar, não. Depois eu mostro. É uma foto que mostra que na pupotomia, pessoal, a gente vai remover a polpa coronária, tá? É uma técnica que a gente não usa instrumentação e que a gente remove aquela polpa da região da coroa e fica toda a parte dos acessos dos canais, a gente não mexe, tá? Um dado importante. Quando é que a gente não vai fazer a pupotomia? Quando ela não é indicada. Quando a gente observa na anamnese, tá? Que possui estados inflamatórios irreversíveis. Como assim? A gente vai observar uma ausência de vitalidade pulpar. Então, vai ter dor espontânea, vai ter dor à noite, que não vai cessar quando aquela criança tomar algum tipo de analgésico ou presença de algum tipo de abscesso. Tá? Se a gente observar o abscesso. Então, teve abscesso, a gente não vai fazer pupotomia. E se aquela mãe relatar, doutora, olha, doutor Bruno, fulaninha não dormiu a noite toda, e eu dei remédio e não passou, tá? Então, isso aí são sinais que a pupotomia ela não vai resolver. Nesses casos, a gente vai fazer um tratamento mais radical, certo? Mesmo que não tenha aparecido a lesão, tá? A gente vai ter que ter essa sensibilidade para distinguir qual tratamento a gente vai fazer. Vamos seguir, vocês vão entender, tá? Bom, aqui é uma sequência do tratamento da pupotomia. Aqui a gente tem um isolamento absoluto, tá? O ideal é que se faça com isolamento absoluto. Quando não se pode, tem que se fazer com um isolamento muito bem feito do relativo. Aqui a criança já está anestesiada, tá? Para receber o grampo, a gente precisa anestesiar. Nos casos de pupotomia, pessoal, a gente está falando de polpa viva. Quando a gente fala de polpa viva, a gente precisa anestesiar essa criança, sim. Tá? A segunda foto, aí já está fazendo o acesso, tá? Observem que na terceira foto, a gente já consegue ver o sangue. É nesse momento que a gente vai decidir o que é que a gente vai fazer, tá? É nesse exato momento. Se a gente chegar nesse momento e observar que o aspecto do tecido pulpar, ele tem uma consistência, ele é resistente ao corte, ele tem uma coloração vermelho vivo e que a gente consegue fazer a hemostasia desse sangramento, dessa hemorragia, a pupotomia ela está indicada, tá? Caso contrário, a gente vai observar que esse sangramento vai sair aquela papa, o sangue vai saindo bem em formato de água mesmo, líquido. Não tem resistência ao corte. Tem uma coloração que é um vermelho mais escurecido, não é aquele vermelho vivo, tá? E a gente não consegue controlar essa hemorragia. O controle dessa hemorragia, pessoal, é feito com uma pelotinha de algodão, como tem aqui na quarta foto, tá? O dente com essa parte branquinha aí é uma pelota de algodão. A gente faz uma hemostasia de 5 minutos, tá? Então, em 5 minutos, isso aí vai paralisar, certo? Então, a pupotomia, ela tá indicada, tá? Antigamente, a gente usava o formocresol, tá? Eu ainda uso, em alguns casos, o formocresol. O que é que o pessoal fala do formocresol? Que ele é cancerígeno, que tem uma série de coisas, tá? Mas tem alguns casos que eu ainda utilizo, principalmente, eu utilizei muito em serviço público, quando eu trabalhei em serviço público, porque a gente pode também fazer essa hemostasia com um hemostop, tá? Ela pode ser feita ou com a bolinha de algodão sem nada, ou com um hemostop,
tá? A gente coloca ali e espera um pouquinho e depois remove, tá? Deixa eu só tirar aqui essa parte. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, nessa outra foto, aqui foi feito a hemostasia, nessa foto com algodão, e na penúltima foto a gente consegue já observar a embocadura dos canais, tá? A gente consegue ver o assoalho e já consegue ver a embocadura dos canais, tá? Eu vou explicar o passo a passo para a gente fazer esse acesso, tá? Em seguida, é colocado a medicação intracanal, que é o nosso material obturador. No caso da nossa pupotomia, a gente vai utilizar o hidróxido de cálcio, tá? Hidróxido de cálcio PA. A gente vai fazer uma mistura de hidróxido de cálcio PA com água destilada ou soro, tá? Então, deixa eu botar aqui para você a abertura coronária, remoção da polpa coronária. Nesse momento aqui, a gente pode utilizar o soro, fazer uma irrigação com soro, tá? Hemostasia, o hidróxido de cálcio, tá? Uma irrigação aqui com soro, irrigação e aspiração, tá? Então, os materiais utilizados, a gente vai utilizar uma pasta à base de hidróxido de cálcio PA, que é água destilada ou soro. A gente faz uma mistura, tá? E vai inserir nesse dente. Então, a gente vai fazer uma camada aproximada de 1 a 1,5 milímetros, tá? A gente vai inserir aí dentro da cavidade, pode ser com a cureta, com o instrumental que você se adaptar melhor, tá? Tem também tem umas. Ai, Jesus, como é o nome? Eu esqueci, mas tem a foto mais à frente, que é o capilare, que aí a gente coloca dentro de uma canulazinha e já insere, tá? Dá para fazer também. Pega uma pelota esterilizada de algodão e calca bem, certo? Depois disso, cimento de hidróxido de cálcio, faz um liner. Em seguida, coloca o ionômero e restaura, tá? Se for dente posterior, pode ficar só com o ionômero. Se for dente anterior, a gente vai usar resina, certo? Alguns casos, quando a gente tem os abscessos, que são aí o caso dessas fotos aí, que a gente vê uma limitação de boca, criança está com o rosto bem inchado, previamente, antes de tudo, aqui eu já recomendo fazer uma antibiótico-terapia, como a gente viu na aula passada, tá? Antes de tratar. Faz uma antibiótico-terapia, pede para esse paciente voltar, para pelo menos conseguir abrir a boca, porque muitas vezes, olha a limitação de boca desse paciente, a gente não consegue fazer nada. E a gente sabe que o tratamento tem que ser local, certo? Não adianta só medicar, a gente tem que tratar realmente o dente, certo? Então, a gente vai ter casos que são sintomáticos e vão ter casos que são assintomáticos. Nos casos sintomáticos, os pacientes vão apresentar dor intensa, ele vai ter uma sensibilidade à percussão, não precisa você chegar lá e bater no dente, certo? Pelo o edema de face, você vai observar que isso vai gerar, vai ter uma extrusão do dente, tumefação dos tecidos, e esse paciente ele pode apresentar sinais mais sistêmicos, cefaleia, febre e mal-estar. Nesse caso, a gente não vai tratar inicialmente, vai medicar e depois pede para ele voltar, tá? Os casos assintomáticos, não vai ter nenhum sinal, o paciente vai estar lá com a lesão, a gente vai observar a presença de fístula, vai estar lá. Essa fístula, ela pode ir e voltar, ela vai e volta. Às vezes o paciente nem lembra que teve a fístula, fala, apareceu uma espinha, sumiu e voltou, sumiu e voltou. O ruim é isso, sumir e voltar, tá? Isso não é legal, principalmente para o germe do permanente, tá? Aqui, a situação que a gente mais pega realmente são as das duas primeiras fotos, tá? Essa foto a gente pode pegar? Pode sim também, mas aí vocês já sabem medicar. Assistiram a outra aula já sabem, tá? Aqui, ó,
Outro exemplo, essa primeira foto 09, provavelmente, observem a coloração, foi causada por algum tipo de trauma, tá? Olhem a proximidade com o dente permanente na radiografia, já que praticamente já rompeu, observem que já está muito próximo, já rompeu aqui o dente permanente. Então, nesse caso aqui já é exo, tá? Já está muito próximo. Nesse outro aqui, a gente já não tem, ó, na 12, não tem rompimento, certo? Quando não tem esse rompimento, mesmo pegando essa região de furca, a gente vai tratar sim com a endo, certo? Dá para fazer o tratamento e dá para manter esse dente. Até porque lembra da peneira dos poros que existe nessa região. Então, toda a medicação que a gente colocar aqui, ele vai entrar em contato com o tecido ósseo, tá? Na primeira é uma situação realmente que já tá. Aqui o risco é muito grande de comprometer o germe do permanente. Como é que acomete, professora? A gente viu, teve uma aula, eu não me lembro qual foi o de lesões que a gente falou, das alterações de esmalte, tá? Nessas situações aí, pode gerar uma hipomineralização causada por uma contaminação bacteriana, tá? Então, esse é o sinal. O permanente pode nascer com uma mancha, se a gente deixar, certo? E mesmo assim, a gente tem, nessa situação, a gente tem que avisar ao responsável que pode acontecer do dente vir com a manchinha, tá? Então, em estágios iniciais, a vitalidade pulpar ela vai ser definida após a remoção de todo o tecido cariado. É como eu falei para vocês, a gente só vai saber a terapêutica que a gente vai fazer nos casos que não tem abscesso, que não tem fístula, quando a gente realmente ter acesso à câmara pulpar, ter acesso àquele tecido, porque ali a gente vai avaliar como é que está a situação de corte, como é a consistência, tá? Como é que é o aspecto, a coloração daquele tecido, tá? Então, são esses sinais, só quando a gente realmente entra na câmara pulpar, consegue o acesso que vai observar, tá? Indicação e contraindicação dos tratamentos, das terapias pulpares, tá? Indicação: a gente vai fazer a terapia, tá? Vai fazer a endodontia, a pulpotomia, seja o que for, inflamação crônica irreversível envolvendo polpa radicular, tá? Em casos de necrose pulpar, com ou sem presença de rarefação óssea periapical, quando o dente de leite, quando o tecido apresenta 2/3 de raiz, tá? E quando não tem rompimento de cripta do germe do permanente. Quando tem esse rompimento de cripta, vocês já sabem que vai ser extração direto, tá? Extrai sem medo, ok? As contraindicações, quando é que a gente não vai fazer? Quando a gente tem extensas lesões de furca, a gente vai indicar, tá? Lesão de furca é indicação de extração. Reabsorção externa ou interna em estágios avançados. Comprometimento coronário extenso, aquelas grandes destruições que não tem coroa, não tem como reabilitar praticamente, a gente vai indicar extração também. Infecção periapical envolvendo cripta do dente sucessor, aquela situação dos dentes de leite que eu mostrei anteriormente, e quando o paciente ele não é cooperador. Porém, a gente vai dar um adendo nesse paciente cooperador, tá? Eu vou falar mais à frente um pouquinho, que a gente pode lançar mão de outra terapia pulpar para esse paciente não cooperador, certo? Vamos seguir. Antes da gente saber algumas coisas, eu vou relembrar com vocês a anatomia e acesso coronário dos dentes descidos, tá? É muito comum, quando chega na clínica, os alunos confundirem os dentes descidos
com os dentes permanentes, principalmente em crianças que têm que estar na dentição mista. É muito comum. Ali está um dente 1,85, o pessoal fala que é um 45, tá? E por aí vai, ok? Então, dentre as características dos incisivos centrais e laterais, a gente vai ter canais únicos e uniformes, a raiz ela vai ser cônica, conoide ou piramidal e triangular, e não vai apresentar canais acessórios. O ponto de eleição para a gente fazer o acesso vai ser na região de cíngulo, tá? Essa fotinho mais escura ali, a gente já observa o acesso. A direção de trepanação, ela vai ser perpendicular às paredes lingual ou palatina, certo? Então, ok? Vai entrar e depois inclina um pouquinho. E a forma de conveniência, ela é triangular. Quando a gente fala dos caninos também são dentes que possuem canais únicos, vão ter uma forma cônica ou prismático triangular, e o terço apical, frequentemente desses dentes, ele vai ser desviado para vestibular, tá? O ponto de eleição também vai ser na região de cíngulo, com a direção de trepanação também perpendicular às paredes lingual ou palatina. A forma de conveniência do canino vai ser em formato de losango, tá? Como essa foto que tá aqui, essa última parte aqui a gente consegue ver bem direitinho. Nos molares superiores, a gente vai observar que tem uma redução da distância teto-soalho, tá? Então, a gente tem que ter o maior cuidado quando for tratar desses dentes, quando for fazer esse acesso. Eu recomendo vocês não utilizarem aquelas brocas que tem a haste longa, aquilo ali é um risco muito grande de vocês atingirem a região de assoalho, tá? Então, normalmente possui 3 canais, a raiz palatina ela é mais comprida e volumosa, a raiz mesiovestibular ela é triangular e maior que a distal, tá? Maior que a mesiodistal. Os segundos molares superiores, eles vão ter raízes mais longas, em alguns casos podem apresentar até mesmo 4 canais. Esses dentes, eles também podem apresentar canais acessórios, tá? Então, é sempre bom ficar atento. Normalmente, quando a gente faz uma abertura, quando a gente realmente faz a forma de conveniência, mas a gente tende a ampliar até para a gente conseguir enxergar todos os canais desses dentes. Nos molares inferiores, vamos falar primeiro do primeiro molar inferior. A gente vai ter raízes mais longas e achatadas no sentido mesiodistal, vai apresentar 3 canais, um distal, 2 mesiais, podem apresentar podem ser no mesmo orifício, tá? Então, são 3, mas pode ter no mesmo orifício, tá? No segundo molar inferior, as raízes elas são triangulares, elas são longas, são achatadas no sentido mesiodistal, apresenta também 3 canais, tá? Então, vai ter um distal e 2 mesiais, ou então 2 canais, tá? Um mesial e um distal, além da presença de intercanais. Nos molares superiores e nos inferiores, são essas aí a forma de conveniência, tá? Então, a gente vai ter o ponto de eleição nesses dentes, vai ser a fosseta central, com uma direção de trepanação de região de maior volume pulpar, tá? Palatina nos superiores e distal nos inferiores. A forma de conveniência nos molares superiores vai ser triangular e trapezoidal nos inferiores. E o ideal é que se faça realmente uma abertura coronária, ela mais ampla, tá? Aqui são alguns pontos de eleição, tá? Incisivo aqui, molar, certo? Sempre os molares, normalmente na fosseta central. Aqui, em relação ao acesso, como é que a gente vai fazer? O que é importante? A gente tem que remover totalmente o teto,
tá? E tirar qualquer resíduo da câmara pulpar. Para a gente ter acesso aos canais e observar o soalho, a gente só vai conseguir isso removendo realmente o teto, esvaziando totalmente a câmara coronária. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de algumas brocas, certo? Então, a gente vai utilizar mais a broca esférica, tá? Tamanho de broca, pode ser uma 10, 12, 10, 13, até com uma bem pequenininha a gente consegue fazer, tá? Não precisa ser gigantesca. Ela, de preferência, como eu falei, de haste curta, certo? E a gente vai precisar de brocas troncocônicas para a gente fazer a forma de contorno e conveniência, tá? A gente não vai fazer o contorno e a conveniência com a esférica. Quando a gente faz a abertura, a gente vai sentir, vai meio que não chega a haste curta, ela não vai chegar no soalho, ela não consegue chegar, certo? E às vezes quando a gente vê ali um pontinho e já consegue ver o canal, aí a gente já parte para uma endosê, certo? A gente pega uma endosê, porque a endosê, ela não tem o risco, você não vai ter o risco de cortar ali, de perfurar o assoalho, porque a ponta dela é inativa, tá? Então, a gente tem que fazer a correta limpeza e desinfecção com soro fisiológico, se a gente for fazer no caso de uma pulpotomia, a gente vai ter uma visão completa do assoalho da câmara pulpar e da entrada dos canais, vai ter uma menor chance de alteração cromática do dente. A gente vai conseguir realmente enxergar, que é aquela situação que vocês viram da pulpotomia, que a gente consegue ver bem escurinho a região do acesso, tá? Para a gente ver se ainda tem resíduo de teto, a gente pode pegar uma cureta e passar. Se ela engancha, provavelmente ali ainda tem teto, certo? Aí passa a endosê que remove tudo. Quando a gente vamos falar agora já, eu vou já adiantar a questão da endo, certo? A gente vai fazer tanto para pulpotomia, tanto para pulpectomia, a gente vai ter que fazer uma boa abertura, então, até o slide anterior, até aqui, a gente vai fazer para os dois, certo? Tanto para pulpectomia, tanto para pulpotomia, tá? A partir de agora, a gente vai falar da pulpectomia, porque a gente vai falar de preparo da entrada dos canais. Quando a gente observa aquela situação que a gente vê o soalho e que vê a entrada dos canais, quando a gente vê e tem a necessidade de fazer a endo, fazer a instrumentação, a gente precisa melhorar a abertura desse canal. Então, a gente vai alargar, certo? Fazer o preparo da entrada nada mais é do que a gente alargar aquela entrada para a nossa lima poder entrar, para como eu falei, o material obturador, que ele é mais fluido, ele penetrar também com maior facilidade. Tá? Então, esse preparo da entrada, a gente pode fazer com as brocas gate, as brocas gates 1 ou 2, tá? Uma das duas. A gente pode utilizar também, se vocês tiverem a broca cepedril, ou ainda utilizar ponta endodôntica ultrassônica, tem alguns endodontistas que trabalham com esse tipo de material. Eu, Anne, eu trabalho com o alargador de Moura. O que é o alargador de Moura? É uma lima do tamanho 70, 80 ou 80, que é de 25 milímetros. A gente vai cortar essa lima, vai tirar 5 milímetros da ponta e vai pegar um disco de carborundo e vai passar nessa ponta para afiar, certo? Isso aí vai ser o nosso alargador, vai ser o alargador de Moura, tá? Eu vou falar para vocês que eu trabalho com a endodontia mecânica, eu não faço ela eletrônica, tá? Então,
Tudo que eu vou falar para vocês vai ser de uma maneira que seja a nossa realidade, o que a gente vai conseguir utilizar na nossa clínica. Então, a gente, para alargar a entrada dos canais, a gente vai usar esse alargador, certo? Que vai fazer movimentos, certo? O mesmo movimento da endodontia, você vai fazer na embocadura do canal, tá? Vai alargar. O que é importante? Porque a gente tem limas de conicidade fixa, também tem tamanhos variados e, como eu falei, a gente vai melhorar o acesso do canal, certo? Além disso, o escoamento da pasta. Quando a gente trabalha com a parte, com a endodontia mesmo, a gente não vai utilizar uma sequência de limas enormes, como é feito nos dentes permanentes. A gente basicamente vai usar para instrumentação 3 limas, certo? Somente 3. Então, inicialmente, a gente precisa fazer a odontometria, que é ver o comprimento de trabalho, tá? Então, a gente vai pegar a radiografia e vai ver o tamanho do dente, vai avaliar o tamanho do dente. Na imagem, essa primeira foto é a mensuração do canal radicular por meio do raio-x diagnóstico. A gente também pode mensurar o comprimento de trabalho através do localizador apical, como eu falei. Hoje a literatura ela indica bastante o localizador apical. Vou falar para vocês que não é a minha realidade, localizador apical, até porque quando a gente faz uma endodontia, não são tantos os casos. Eu vou mostrar para vocês que existe outro tipo de terapia pulpar, que é a que eu mais utilizo e que é o que os pais mais querem. Porque quando a gente fala de uma endodontia de tecido, vamos falar em número, tá? Existem profissionais que cobram entre 800 e 900 reais numa endodontia de dente de tecido, tá? Acho um valor super justo. Porém, a gente tem que levar em consideração a nossa realidade. A gente está no Nordeste, interior de Pernambuco, e os pais, eles não pagam nem para um dente permanente esse valor, quiçá para um dente de leite, tá? Então, a gente tem que ter outros meios, outras terapias para a gente fornecer para esse paciente, até para o paciente não perder o dente precocemente, tá? Mas aí eu vou ensinar, vou mostrar para vocês tudo que tem, certo? Essa terceira foto é a radiografia de confirmação, tá? Ali aqui o paciente já vai tirar a radiografia para ver o tamanho do comprimento de trabalho, certo? Então, vamos entender como é que é feita a nossa odontometria e como é que a gente vai determinar o comprimento de trabalho, tá? Então, nessa foto inicial, a gente tem essa marcação vermelha, a gente vai ter um comprimento provisório de trabalho, certo? O nosso comprimento de trabalho vai ser essa medida menos 1 milímetro, tá? A gente vai recuar 1 milímetro, certo? E a nossa instrumentação, a gente vai fazer uma instrumentação coroa ápice, tá? Então, a gente vai diminuir, a gente vai medir esse dente, a gente vai medir essa coroa, certo? E, em seguida, a gente vai fazer a medida radicular, que é o Y menos 1 milímetro, que vai ser o nosso comprimento de trabalho, certo? Nós vamos trabalhar a partir de terços, tá? Então, como é coroa ápice, a gente vai dividir em 3 terços. A gente vai dividir o dente em terço cervical, terço médio e terço apical. Para a gente fazer essa divisão, a gente precisa dividir aqui, deixa eu voltar. A gente vai pegar esse comprimento Y, certo? Que é a medida radicular, e vamos dividir em 3 terços, certo? Vamos dividir em 3 terços. E quando vamos fazer a medição, a gente tem que incluir essa parte da coroa, tá? Então, o terço cervical vai ser a coroa, que está em verde, mais um primeiro terço da raiz, tá? Está em vermelho, o terço cervical. O terço médio, a gente vai incluir
a parte da coroa, a parte verde, e vai incluir o outro terço, o segundo terço. Esse aí é o terço médio, tá? Então, a nossa instrumentação vai pegar, quando eu falo em terço médio, é a coroa mais os 2/3 de raiz. E o terço apical, que vai ser o nosso comprimento de trabalho menos 1 milímetro, tá? Que vai ser o terço apical, onde a gente vai contemplar o dente todo. Na literatura, quando a gente vai trabalhar no terço apical, é que eles recomendam realmente o uso do localizador apical, para a gente poder mensurar realmente quanto esse dente tem, quantos milímetros tem esse dente, para a gente ter uma maior precisão no que se refere à odontometria, tá? Mas se não tem, a gente vai continuar fazendo de maneira tradicional, tá? Então, na técnica manual, que é essa primeira foto, a gente vai utilizar limas Kerr, vamos realizar seção única. Em cada instrumentação de terço, a gente vai fazer a irrigação com o líquido de DAC a 1%, pode misturar também com o endo-PTC, tá? E a gente vai usar, como eu falei, 3 limas, tá? E entre uma e outra, a gente sempre vai utilizar uma outra lima mais fininha, uma branquinha que eu vou explicar mais à frente. Essa parte inferior, nessa imagem inferior aí, vocês estão vendo o sistema endo-S AET, que é da Ultradente, que é o sistema de rotatório, tá? Que são as limas. Então, aí a gente vai ter uma variação de conicidade, e não de diâmetro de ponta ativa. O terço cervical e médio, ele vai ser bem modelado, vai ter uma maior preservação do terço apical e também vai ser realizado em seção única. Mas, como eu falei, aí a gente vai fazer mecanicamente. Então, normalmente, quem é um endodontista que já trabalha com a parte eletrônica, com rotatório, e faz a parte de odontopediatria, nós pode utilizar, sim, toda essa modernidade. O grande problema para a gente, que é odontopediatra, e que não faz ainda, para mim, eu não vejo que seja viável, porque o equipamento, ele é muito caro, tá? Então, eu vou mesmo na técnica manual, certo? Vamos embora. Então, vamos mostrar a técnica manual passo a passo, tá? Aí, a gente tem, já mostrando a lima no seu terço cervical. Antes da gente iniciar com as limas, é importante irrigar já fazer uma descontaminação, irriga e aspira. A gente vai fazer o que chama de patência apical, que é pegar uma lima número 10, que ela é mais fininha, vai colocar ali no comprimento de trabalho, vai voltar, vai tirar, tá? Isso aí para quê? A gente vai utilizar ela sempre indo e voltando, é para impedir que os restos de dentina, os debris, que vão lá para a região de ápice, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente melhora a nossa descontaminação, tá? Então, vamos lá. A gente vai escolher uma lima que vá se adaptar ao terço cervical, tá? Então, vai instrumentar os canais nessa região. Observem que realmente pega a região de coroa e pega o primeiro terço, tá? Depois que se faz a instrumentação dos canais, vocês vão pegar a lima guia, que é aquela lima 10, aquela branquinha que eu falei anteriormente, e vai ao comprimento real de trabalho, certo? Em seguida, vai fazer a irrigação com hipoclorito, misturado com, esqueci o nome. Pode utilizar ele misturado, o hipoclorito, ou a gente pode utilizar também a clorexidina, pessoal, o gel a 2%, a gente também pode utilizar, certo? Então, faz irrigação e aspiração. A irrigação, a recomendação é que a gente utilize em cada terço 5 ml, ou seja, no total a gente vai fazer uma descontaminação desse dente com 15 ml, certo?
Em seguida, aqui novamente, depois que anteriormente a gente já fez a aspiração, a gente vai passar novamente a lima, vamos pegar uma lima menor que inicial, tá? Então, se a gente pegou, sei lá, uma lima 30, a gente vai pegar um número menor, certo? Vai pegar a próxima, anterior, e vai realmente agora instrumentar a região do terço médio, certo? Depois que instrumentou os canais do terço médio, vamos novamente irrigar e aspirar. Irriga com 5 ml, tá? É nesse momento que a gente vai utilizar o localizador apical, tá? Que a literatura recomenda que use o localizador apical para a gente ter uma ideia mais correta da odontometria, certo? Após isso, a gente vai fazer vamos instrumentar o terço apical. A gente vai pegar outra lima de calibre menor, certo? Que é a anterior, de diâmetro menor que a anterior, certo? E em seguida, passa novamente a lima 10, a branquinha, irriga e aspira, tá? Então, no final desse processo, a gente vai ter descontaminado com uns 15 ml de solução, tá? O segredo do tratamento endodôntico é justamente essa descontaminação, certo? Aqui, a irrigação dos canais, que a gente pode, aqui é o endo-PTC, a gente pode utilizar a mistura dos dois, certo? Pode fazer uso dessas linhas, deixa eu desligar aqui, pronto. Aqui a gente pode utilizar essas pontinhas aqui de irrigação, que é Nave Tip, certo? Pode utilizar elas. Pode utilizar aqui, ó, essa branquinha, eu esqueço o nome, minha gente. Eu acredito que vocês utilizem endo também, tá? E caso não tenha, a gente vai utilizar, na minha época, a gente tem aqueles a gente pode utilizar aquele sugador de endo, que ele é descartável, ou ainda, eu não sei se vocês têm aquele material que a gente esteriliza, a, aquelas sondas metálicas, nem sei se vocês se utilizam mais, porque da minha época eu ainda tenho, tá? A gente pode utilizar essas também. A irrigação final, é importante que a gente utilize também, assim como nos dentes permanentes, o EDTA, certo? Deixa eu ver o que foi que o Bruno falou aqui. Tem, né, Bruno? Não tô tão antiga assim, né? Porque eu tenho muita coisa da minha época ainda de endo. Quer dizer, eu tenho tudo. Então, a gente vai fazer essa irrigação final para justamente diminuir o potencial irritante do hipoclorito e para a gente fazer a remoção das mieleias, tá? Que sempre tem depois da instrumentação. Além de permitir o aumento da permeabilidade dentinária, certo? Feito o nosso preparo, a gente vai preparar já para fazer a obturação dos canais, certo? Então, a gente pode utilizar, a gente vai secar os condutos com o cone de papel, esse cone de papel absorvente, e a gente pode inserir o material obturador com essas pontinhas que são encaixadas nessa partezinha aqui, eu vou voltar aqui, nessa seringa aqui, ó, a gente pode colocar, inserir também cadê? Aqui. Não, aqui. Certo? Com as capillary tips, eles podem colocar, podem ajudar no preenchimento dos canais. Se não tiver, não tem problema. Pega a lentulo e coloca também, certo? Também pode ser com ela. Então, com relação ao material obturador, o que é que a gente está usando? O que é que a gente usa? Normalmente, a gente usa as pastas iodoformadas, certo? Na maioria a gente sempre usa a pasta Guedes Pinto, certo? Que é a pasta patenteada pelo professor Guedes. Essa pasta Vitapex, a gente não tem aqui no Brasil, eu acho que não tem ainda. Geralmente o pessoal tem uma que manda manipular, que é uma imitação dela, tá? Ela é importada. Normalmente quem tem a Vitapex é quem vai para os Estados Unidos e traz, certo? Mas a gente pode preparar a nossa Guedes Pinto.
Contudo, atualmente não se fabrica mais essa pomada Rifocorte. Quando a gente utiliza a Guedes Pinto, a gente tem que mandar manipular a pomada Rifocorte, certo? Aí, a partir daí, a gente utiliza a Rifocorte, o PMCC a 7% e o Odoforme. Eu vou mostrar já mais à frente como é que a gente manipula essa pasta. Além dela, também pode-se fazer uso das pastas à base de hidróxido de cálcio, o Calen, que obrigatoriamente, quando a gente fala em curativo de demora, a gente tem que colocar ela, tá? Principalmente em casos de rarefação óssea em região de furca, a gente precisa espessar esse material com óxido de zinco, tá? E outro também que pode ser utilizado é o Ultracal, tá? Que possui radioopacidade. Também, antigamente, também se fazia muito uso das pastas de óxido de zinco e eugenol. Às vezes você está num serviço público que não tem nada, né? Então, são nessas situações, quando você não tem nada, que você muitas vezes precisa utilizar de outros meios, você pode também utilizar a pasta de óxido de zinco e eugenol, certo? Mas, na nossa clínica, a gente vai utilizar a pasta do professor Guedes Pinto, certo? É a nossa pasta que a gente preconiza, certo? Que a odontopediatria atualmente preconiza. Então, quais são as propriedades dessa pasta? Então, o iodoforme, ele é antisséptico e antimicrobiano. O PMCC, ele também é antimicrobiano, tem ação bacteriostática e bactericida. O Rifocorte, ele tem uma ação anti-inflamatória com a ação de corticosteroide antibiótica, certo? Então, para a gente poder manipular essa pasta, a gente vai... Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo, que tem um tubo de anestésico, tá? Esse tubo de anestésico tá puxado aquela borrachinha e ela mede 1 centímetro, certo? Essa maneira aqui, esse 1 centímetro vai ser o parâmetro para a gente utilizar tanto a pasta, tanto o PMCC, o Rifocorte, a gente vai utilizar sempre 1 centímetro de tudo, tá? Tá bem pequenininho, mas eu acho que vocês conseguem observar, tá? Essa medição, a gente tem que ter essa medida aqui, certo? Após isso, mistura tudo e vai dar esse aspecto aqui mais amarelado que vocês estão observando, tá? A introdução dele nos canais, a gente pode colocar com auxílio de lima, onde a gente vai girar a lima no sentido horário e puxar, certo? Ou então, você pode também usar aqui a seringa skinny com a Capillary Tips, tá aqui a fotinho aqui embaixo, ó, certo? Em dentes anteriores, a gente pode fazer uso da lentulo, tá? E não há problema se houver extravasamento do material, certo? Essa é a pasta que a gente utiliza dentro da odontopediatria. Isso, a gente não usa gutta-percha, exatamente. Vamos comparar, eu adoro as tuas comparações, João, exatamente. A gente vai usar essa pasta no lugar da gutta-percha, porque quando o dente ele vai esfoliando, né, a raiz vai sendo comida, e esse material ele é biocompatível, certo? Então, a gente não vai ter problema se por acaso for extrair o dente e não faz mal para o germe, certo? A gente só tem um momento que a gente utiliza a gutta-percha, só um, que eu vou falar já, tá bem pertinho, certo? Aí, pessoal, essa técnica a gente utiliza quando a gente faz a instrumentação dos canais, certo? Então, a gente vai utilizar a pasta Guedes Pinto. Como eu falei para vocês, existe outra técnica que a gente pode fazer mão, principalmente para pacientes que não têm um bom condicionamento, crianças muito pequenas, porque imagine a gente fazer todo esse procedimento em uma criança de 3 anos, né? Na parte inicial, tinha lá no slide que não vamos fazer, é contraindicada fazer em pacientes não cooperadores, mas não por isso,
tá? Essa técnica, que é a técnica do CTZ, qual é a grande questão da técnica do CTZ? Ela é amplamente difundida aqui no Nordeste, a gente faz muito. Ela é uma técnica barata, porém, apesar disso, a gente não tem nenhum estudo, não tem evidência científica que comprove que essa pasta, ela realmente ela é eficaz. Mas, pela nossa experiência clínica, ela sim é eficaz. Graças a Deus, estão saindo estudos da Faculdade de São Leopoldo, do pessoal da equipe do professor Imparato. Tem um grupo estudando o CTZ, tá? O pessoal de São Paulo está estudando bastante a pasta. Para vocês terem uma ideia, eu utilizo o CTZ desde 2011, que na minha época que eu fazia especialização, a gente já utilizava o CTZ. E vocês vão observar que o CTZ ela é um protocolo de execução simples, ele não necessita de instrumentação dos canais, tá? Diferente da endo. Ou seja, o nosso custo, eu falo custo, é questão de custo de tempo, custo de valor mesmo, até para a gente passar para o paciente, não tem um custo alto, certo? A gente pode cobrar legal com esse procedimento e o melhor dele. Em casos de fístulas, de abscessos, gente, é impressionante. Em 3, 4 dias, some, certo? Porém, ele deixa o dente mais amarelado, tá? Mas é uma técnica que se é muito utilizada, principalmente aqui no Nordeste, tá? O pessoal do Sul, como eu falei, preferem fazer a endodontia. Lá eles conseguem cobrar R$800 numa endo, mas eu tenho certeza que quem for pai ou mãe aqui não vai pensar em colocar, vai logo dizer, extrai e coloca um mantenedor, certo? Então, o material do CTZ, ele é composto por clorofenicol, que a gente manda manipular na farmácia de manipulação, cápsulas de tetraciclina e óxido de zinco e eugenol, tá? Existe uma proporção que a gente usa, mas os estudos que estão saindo agora é justamente para a gente ter uma proporção exata, porque a gente não tem uma proporção exata. A gente sabe que o resultado, o sucesso do tratamento, ele vai ser bom porque a gente tem clorofenicol, que é um antibiótico forte, a tetraciclina também, que é fortíssimo, o óxido de zinco e eugenol, a gente também sabe das propriedades curativas dele, tá? Então, vamos lá. A técnica, pessoal, é basicamente a técnica da pulpotomia, certo? A gente vai fazer uma pulpotomia. Para vocês observarem aqui, a colega Carloto, isso aqui são fotos da dissertação de mestrado dela, que ela fez, e aí são imagens onde vocês observam que não tem isolamento absoluto, tá? Dependendo da pessoa que está fazendo, se tiver habilidade, a gente consegue realmente fazer com um isolamento relativo, tá? Então, aqui foi feita a anestesia, aqui já está fazendo a abertura. Na terceira foto, a gente observa onde está escoando aí esse sangue, ela está fazendo a limpeza da câmara pulpar. Como eu disse a vocês, é muito semelhante à pulpotomia. Então, ela não vai ter instrumentação. Chegou na câmara pulpar, vai remover, tá? Todo aquele tecido da polpa coronária e vai deixar só ali nos canais, certo? Aqui outra visão. Aqui nessa primeira foto, a gente observa que tem uma pelotinha de algodão fazendo a hemostasia, certo? Em seguida, ó a seringa que ela utiliza. Não precisa ser também aquelas seringas super caras. A gente pode utilizar essas aí mais simplesinhas mesmo. Elas já são estéreis, né? Então, aqui utiliza o sugador endodôntico, faz uma irrigação, tá? Ó, com 10 ml, essa tem 10 ml. Irriga e aspira. Aqui na outra foto, da foto da manipulação do material. Então, quando a gente vai solicitar para fazer esse material em farmácia de manipulação, a gente pede uma quantidade pouca, porque é um material que o vencimento é muito rápido, são 3 meses, tá? Então, quando eu peço muito pouco, eu acho umas 5 cápsulas eu peço, tá?
Eu uso 5 cápsulas em 5 pacientes, 5 de cada, certo? Porque aí são cápsulas de 250 miligramas, onde vai ter 62,5 miligramas de clorofenicol, a mesma dosagem de tetraciclina e 125 de óxido de zinco, tá? Manipula com o eugenol e a gente vai obter uma pasta. Na penúltima foto, a gente já observa a inserção do material, tá? Insere bem esse material, pega uma pelotinha de algodão e soca bem, tá? Naquela região limpa. E nessa fase aqui, você pode pegar o cone de gutta-percha para fechar, para obliterar ali a região de canal, tá? E depois vai fazer a restauração, ok? Aqui já é a restauração final, na última foto. Tá? Então, após a obturação dos canais, a gente pode acrescentar uma camada de gutta-percha com o auxílio de um condensador de amálgama, tá? Vai preencher a câmara pulpar com material obturador provisório e vai fazer o raio-x final para controle da obturação. Certo? Aqui, a gente já com a restauração já definitiva, onde a gente vai observar que tem que ter um bom vedamento, tá? Aqui provavelmente foi utilizado, não sei, eu acho que foi o cívio mesmo, o ionômero. Então, em dentes posteriores, a gente vai utilizar o cimento de ionômero de vidro, em dente anterior, a gente vai usar as resinas. E esse acompanhamento desse dente, a gente vai fazer um primeiro acompanhamento com 1 semana, depois com 15 dias. Chama esse paciente com 1 mês para ver se está tudo ok. E depois, a cada 3, 6, 12, 18 e 24 meses, a gente vai fazer um acompanhamento de até 2 anos, certo? Relembrando a sequência clínica, anestésico tópico e anestesia, no caso de a gente fazer um isolamento absoluto, acesso coronário e localização dos canais, irrigação com hipoclorito, preparo da entrada dos canais com um alargador. Em seguida, a gente vai fazer a instrumentação e em cada instrumentação de terço, a gente vai irrigar e aspirar. Quando finaliza o preparo apical, a gente vai fazer a secagem dos canais e, em seguida, a obturação desses canais, tá? Depois de obturado, se faz o vedamento da entrada e da câmara pulpar, um raio-x final, a restauração definitiva e o acompanhamento radiográfico, tá? Terminamos. Sei que é bem extensa, né? Grande, muita informação, não é verdade? Então, estudem, o que é que vocês acharam? É bastante informação, né, pessoal? A recomendação de livro para estudar, o livro do professor Guedes, demais, isso, Yasmin, demais. Para vocês verem que odontopediatria não é só a gente fazer a RT, tá? É algo que eu digo sempre que é uma clínica geral para criança e a gente tem que saber tudo, a gente estuda muito, certo? Ok? É isso. Eu vou ver se eu coloco algum material para vocês estudarem. Eu tenho um material da professora Carolina Volpe, da Babu. Eu vou colocar aí para vocês. Vou ver alguns artigos de CTZ também para vocês lerem, se aprofundarem, tá? Mulher, é outra faculdade. A especialização são 2 anos, mas a gente faz de tudo. Praticamente é outra faculdade, certo? Deixa eu ver mais. O que eu vou falar para vocês é isso, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. A gente vai se falando, tá? Pessoal, a turma de vocês não se pronunciou se vai querer ou não o seminário, tá? Se como não teve nada, eu vou lançar as notas. Pronto, então aí vocês têm que se organizar. Certo, então beleza. Então vamos lá. Eu preciso que vocês se organizem
em grupos de 4 a 5 pessoas, certo? Eu já tenho as datas da apresentação. Como é que a gente vai fazer, certo? Tinha poucas pessoas na aula, certo? Então, mas aí só vai receber nota realmente quem apresentar. Concordam comigo? Aí eu vou querer. Quem é que pode me ajudar em relação a isso? Micaela não está aqui, eu acho. Aí eu vou precisar da. Bruno, pode ser você? Tem algum problema de ser você? Eu vou precisar. Pronto, o Bruno pode. Então, eu vou querer que vocês se organizem. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já coloquei no material de vocês os temas, certo? Vocês vão se dividir e vão sortear os temas. Eu só preciso realmente que vocês me digam quem vai ficar com tal tema, certo? Os temas são 10 temas que vocês têm, certo? Se a turma tiver 40, aí vai diminuir. Quer dizer, se tiver 40 alunos, 10 temas, cada um vai ficar com grupos de 4 pessoas, tá? Então, tem grupo que pode ser que fique com 5, ok? Os temas são células tronco, saúde bucal em crianças com deficiência, freio labial superior, erosão dentária. Então, vocês vão sortear, vocês vão eleger líderes dos grupos e vão fazer o sorteio, certo, Bruno? Você vai fazer o sorteio aí para a turma, divide a turma em grupos de 4, e desses grupos vocês vão escolher líderes, que aí só para a gente fazer o sorteio dos temas. A gente não, vocês vão fazer o sorteio dos temas. E eu preciso receber o nome do pessoal dos líderes para a gente poder já organizar a apresentação de vocês. Todos apresentam, sim, certo? São apresentações de no máximo 20 minutos. Eu não quero nada escrito, certo? Não precisa se preocupar com material escrito. Vocês vão dar uma aula de 20 minutinhos. É mais que suficiente, certo? Ou todos falam, mas o ideal é que todos falem, tá? Até porque eu preciso avaliar a apresentação de cada um. Nem que seja um pouquinho. Anota, esse seminário, ele vai valer 30%, ou seja, ele vai valer 3 pontos. A prova de vocês vai valer 7 e esse seminário vai valer 3, certo? Tem o número certo de pessoas inscritas. Como assim? Da cadeira, da disciplina? É isso que você está falando? Eu acho que na turma de vocês, Bruno, acho que é 40, não sei se é 40 e poucos, eu não tenho certeza. No grupo da sala de vocês, não tem todo mundo, não? Sim, a nota vai permanecer a mesma. Quer dizer, a nota não permanece a mesma. A nota que vocês tiraram, ela vai valer 7, vai valer 70% do valor total. Quantos por... Ah, são 4, certo? 4 pessoas. 4 pessoas por grupo. Tem gente de outras turmas. Aí eles se viram. Aí vocês vão colocar esse pessoal que é de outras turmas, vocês vão passar para eles, que tem que apresentar, que tem que fazer, porque se não tiver apresentação, eu vou lançar a nota que está no que foi da prova total, certo? Esse seminário é para ajudar vocês. A nota de quem faz o seminário. Isso. Basicamente, você vai fazer o seguinte, Luan. Se você tirou 10, digamos assim, você tirou 7, certo? Se você tirou 7 na nota, eu vou multiplicar aquele 7 por 0,70. Vai ser 4,9, certo? Aí, o que é que acontece? Se você tirar a nota máxima do seminário, que é 3, eu vou somar esses 3 mais o 4,9. E sua nota, que era antes 7, ela vai passar para 7,9, certo? Não, Deise, não se prejudica. Muito pelo contrário.
Não. Vamos lá, vamos simular se foi 7, tá? Vamos fazer outro. Se tirar 2,3, certo? 2,3 mais 4,9. A tua nota vai para 7,2, tá? Aumenta, tá? Aumenta a questão de décimo, certo? Não vai aumentar horrores, pessoal. Vai aumentar a questão de décimo. E vocês sabem que questão de décimo reprova, não é verdade? Você pode ser reprovado por 2 décimos. Você pode ir para a final por 2 décimos, certo? A gente está fazendo isso já para ajudar nessa nota. Com certeza não vai prejudicar, certo? Certo, Daisy? Então, se esforcem. O que é que eu falo para vocês? Se esforcem, façam uma boa aula, uma boa apresentação, uma apresentação bonita, porque todos vão ter chance de ter a nota máxima, que é 3, certo? Mas para isso vocês têm que se esforçar, têm que estudar o conteúdo. Não precisa fazer uma danação de slides. Se vocês fizerem, sei lá, 5 slides e desenvolverem bem o conteúdo, ótimo, certo? Porque o que eu vou avaliar de vocês é o conteúdo, vou avaliar também a apresentação, tá? Ah, outra coisa, a apresentação eu quero câmera aberta, certo? Ok, Bruno, então, sim, as datas, certo? As datas. Isso, ninguém tirou 10 na prova, pessoal. Ninguém tirou 10. A nota máxima da turma de vocês foi 7. Eu acho que foi a de 7, a nota máxima. Que não foi o caso de ninguém. Então, é aquela coisa, se esforcem para ganhar os 3 pontos, certo? Eu vou colocar aqui as datas, 10/5. Eu vou querer que, se vocês forem uma turma de 40, digamos assim, vão apresentar 4 e na outro dia vão apresentar 4, certo? As apresentações são 2 dias, certo? Desculpa, 10/5 e 17/5. Aí, foi o caso de ninguém. Ó, 10/5 e 17/5. Aí, como é que vai ser? Nesses dias, eu vou dar a aula de vocês, certo? São aulas que são mais curtas, por isso que vai dar para a gente fazer a apresentação. Lembrando que no começo de junho, a gente vai ter a nossa segunda avaliação, certo? Então, se esforcem para melhorar essa nota, porque não sei se vai dar tempo de fazer algum trabalho para a segunda avaliação, certo? E quem não fizer o trabalho, quem não apresentar, vai ser a nota fechada, certo? Não vou ajudar, não vai ter trabalho, não vai ter nada. Vai ser a nota da prova mesmo, certo? Aí aproveitem, estudem, se dediquem, porque, por exemplo, se tem os temas, mesmo que a turma toda não apresente, a gente está em quantos aqui? Estamos em 16. Se vocês 16 me apresentarem, ou seja, são 4 grupos, quem vai receber a nota e quem vai ter esse cálculo diferente vai ser vocês, porque vocês apresentaram, tá? Quem não apresentar realmente vai ficar com a nota que tirou na primeira avaliação. É uma oportunidade de melhorar, certo? Tem gente que tirou, sei lá, tirou 4, tem chance de melhorar essa nota, tá? Vamos pensar, uma pessoa que tirou 4, deixa eu calcular aqui quanto dá. Uma pessoa que tirou 4, ela vai ficar com 2,8, certo? Da primeira nota. Aí vai que ela consegue os 3 pontos. Já vai subir para 5,8. De 4, você subir para 5,8 é muita coisa, certo? Ok, pessoal. É basicamente isso.
que eu queria conversar com vocês. Bruno, assim que você fizer o sorteio, você me avisa, por favor, certo? Que eu preciso dos nomes dos líderes, certo? Fico só aguardando. Você pode. Pronto, eu vou botar aqui meu e-mail. Então, eu não vou divulgar. Mas pela correção que eu fiz, vocês anotaram gabarito, não foi? Vocês não anotaram gabarito? Quando a gente fez a correção? Então, eu acho que cada um sabe a nota que tirou, né? Depois da correção de prova, eu acho que todo mundo sabe a nota que tirou. Anotou o gabarito, não tem como errar, ou é ou não é, certo? Aí por isso eu não vou colocar, eu não vou lançar, porque se eu lançar eu não tenho como alterar. Eu tô até segurando, certo? Ok, pessoal. Bruno, eu aguardo você, aguardo seu e-mail para eu anotar os grupos, certo? Aí, se, por exemplo, professora só vai apresentar esse grupinho de 16 pessoas que está aqui, não tem problema, todo mundo apresenta no dia 10, certo? Então, todos vocês tenham o material pronto para o dia 10, certo? Que a gente vai ter a aula de prótese e vai dar para a gente apresentar nesse dia, certo? Combinado? Todos anotem aí na agenda de vocês e se organizem. Aí, Maísa, tu assiste depois, tá certo? Eu vi que você estava tentando, entrando e saindo. Isso, não precisa ter os 10 grupos. Isso, não precisa, tá? Faz o sorteio, tenha lá aquele monte faz o sorteio, certo? E me envia. Quem quiser fazer, pessoal. Bruno, é uma coisa que, tipo, não tem, não tem como obrigar, entendeu? Eu realmente só vou dar nota para quem fizer o seminário. Quem não fizer, sinto muito, certo? Você que fala para a turma, que joga para a turma, tem os seminários, você vai dividir os grupos. Vamos ter a apresentação de 5 grupos no primeiro dia. Se chegar no segundo dia e não tiver ninguém para apresentar, não tem problema, certo? A gente vai ter a aula normal. Até porque é depois da aula, certo? São aulas que são menores. Por isso que vai dar para vocês apresentarem, tá bom? E outra coisa, tem alguns temas que eles falam, ó, tem outra coisa. Os temas que vocês apresentarem, eu vou ter a liberdade de colocar em prova, tá? Eu posso escolher alguma questão, ou fazer alguma questão de prova do tema, certo? Então, se empenhem, assistam, prestigiem a apresentação dos colegas, tá? Eu tô falando para vocês que é o grupinho que sempre está aqui, tá? Mas eu vou fazer. Não, calma, tranquilo. Sempre pego leve, certo? Mas eu vou prestigiar realmente quem apresentar, certo? Combinado assim? Se esforcem, estudem, não precisam, eu quero que vocês sejam práticos. Vamos dar um exemplo: freio labial superior. Vocês vão fazer uma pequena introdução, falar, e vai falar basicamente, não, quem não apresentar não vai perder ponto, certo? Não perde ponto, só não vai ter a oportunidade de aumentar. Exatamente, fica com a mesma nota. Exatamente. Isso aí. Certo? Fica com a Gente, a gente não é obrigado a fazer nada nessa vida, certo? Não, então comigo não vai ser diferente. Apresenta quem quer. Se disser assim, se só tiver dois, e só dois quiserem apresentar, beleza.
sem problema. O trabalho vai ser dia 10 e dia 17, certo? Mas estejam com os trabalhos prontos no dia 10, porque se só tiver 5 grupos para apresentar, não tem possibilidade de diminuir essa nota. Você aumenta nem que seja 2 décimos, você aumenta. Certo? Não tem como diminuir. Porque se você não fizer o seminário, Daisy, você vai ficar com a nota que tirou, certo? Vai tirar, digamos que você tirou 7. Então, você vai ficar com 7 se você não quiser apresentar. Beleza, tá? Mas, se você quiser aumentar esse 7, professora, vai aumentar muito pouco, vai aumentar 7,2. Porém, é um 7,2. Se você tirar na próxima prova, na segunda avaliação, 6,8. E aí? Você vai passar por média, porque você tirou 7,2, certo? É um cálculo que vocês têm que fazer. Se acha que vocês conseguem tirar nota boa na próxima, beleza. Tá? Então, fiquem tranquilos quem quer apresentar ou não. Eu só preciso realmente... Então, o que eu posso fazer com vocês? Que eu posso fazer, eu também não vou prejudicar, minha gente. Se tirou 7 e eu vejo que com o trabalho diminuiu, eu vou manter os 7, certo? Não estou aqui para prejudicar. O seminário é para ajudar, certo? O seminário é para ajudar. Ok? Bem, pessoal, boa noite. Eu vou me despedindo e fico só aguardando o Bruno me falar aí em relação ao pessoal, tá? Por nada. Não se preocupe, eu não estou aqui para prejudicar vocês, tá? Também não vou diminuir nota. Por nada, tchau, tchau. Pessoal, dia 5, é dia 5, meu Deus. Dia 5 vai ter a minha palestra sobre maus tratos. Quero todos vocês assistindo, certo? Porque eu vou colocar uma questão na prova. Vocês sabem que eu aproveito tudo. Outra coisa que eu não falei. A gente, semana que vem, vai ter a semana profissionalizante, certo? E eu falei com Micaela e ela me disse que vocês têm disponível, livre, a sexta de manhã. Eu vou ter 2 horários de apresentação. Vai ser uma mini aula, digamos assim, de um tema. O tema que eu escolhi foi noções de marketing em redes sociais, o que o dentista precisa saber, tá? E aí vai ser a Priscila, que vai falar aqui, a preceptora. Priscila é toda dentro dessa área de marketing. Então, vocês participem, tá? Vai ter 2 dias, eu vou mandar bem direitinho para a Micaele. Serão 2 dias que o link vão ser